Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bastidores da Advocacia, o podcast do Jus Clube. E hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial, a Raíssa Brasil, que é advogada, consultora comercial e mentora na mentoria Seja Vista. Muito obrigada, Raíssa, por topar esse convite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, estou feliz de a gente ter essa troca e espero que seja muito útil para quem parar aqui para dar esses minutinhos para ouvir a gente. Com certeza. E Raíssa, começando do início, e acredito que todo mundo esteja curioso, a gente gosta aqui no podcast de descobrir os bastidores de como que foi a trajetória do nosso convidado. Queria que você contasse um pouco para a gente como que você ingressou no direito, na carreira jurídica, desde o início, como que foi? Foi algo planejado? Foi algo que foi acontecendo? Conta aqui para a gente. Zero planejado, nunca tive um sonho específico de alguma carreira, assim, que desde pequena eu falasse que eu teria. Minha mãe que me fala, eu sempre tive muito assim, vou ter um escritório bonito, eu quero sentar numa mesa legal para trabalhar. Mas dentro das minhas brincadeiras eu não sabia exatamente o quê. Fui muito numa pegada que eu acredito que muita gente passa também, do tipo, não sou boa em contas, não gosto de exatas, preciso ser algo de humanas. E aí, desde que eu ingressei na faculdade, eu sempre gostei, eu sempre me identifiquei. Por mais que eu seja uma pessoa tímida, introvertida, que eu pensasse em juiz, audiência, isso me desse um certo pânico, o fato de ter possibilidades no direito fez com que eu tivesse coragem de encarar, até porque eu sempre pensei que eu fosse para o viés do concurso público. Nunca estagiei em escritório por conta disso, o que fez com que eu tivesse que aprender muito na marra a advogar. Mas foi nessa pegada, assim, de eliminação. E aí a gente olhava para o direito e sempre foi assim, né? Com um mar de oportunidades. Tem concurso, tem advocacia, tem muita coisa para ser feita. Então, desde então eu gostei, mas eu não saí da faculdade pensando em advogar. Pelo contrário, inclusive, toda a minha turma, assim, contava-se nos dedos quem falava que seria advogado, né? A grande maioria pensava em concurso público. E eu tô vendo uma virada, assim, a questão do empreendedorismo, da advocacia como está hoje, muito mais moderna, muito mais disruptiva. Eu acredito que até esteja mudando já essa mentalidade da galera que sai da faculdade achando que só concurso público é a opção e não é. Tem um mar de oportunidades na advocacia também, só que eu levei um tempo para entender isso. Com certeza. E o engraçado é que no primeiro período, todos os professores falam que a advocacia abre muitas portas e são muitas oportunidades. Mas a maioria dos convidados que eu converso por aqui conta que já entrou no direito pensando na área de concurso público. E depois foi vendo que não se enquadrava muito no perfil e foi migrando para a advocacia e realmente se encontraram na advocacia. Então, isso é muito legal. E hoje em dia, a gente vê também outras oportunidades. Então, no episódio passado, eu conversei com a doutora Iana Cabanelas sobre startup jurídica. Então, assim, sobre a jurídica. Então, assim, são assuntos muito interessantes, muito novos também. E você agora também tem uma área de atuação muito diferente. O seu posicionamento no digital é muito diferente. Queria que você contasse aqui um pouco com a gente nessas três frentes: a advogada, a parte de gestora comercial e da mentoria. Como que essas três coisas se conectaram na sua trajetória? Uma foi abrindo espaço para outra? Foi tudo chegando assim ao mesmo tempo? Como que foi? É muito curioso, porque o Instagram faz parte da minha descoberta profissional. Então, lá atrás, na faculdade, quando eu saí da faculdade e eu entendi que eu queria concurso público, eu descobri um universo de concurseiros no digital. A gente está inserido em bolhas. Então, muitas vezes a gente acha que só existe a nossa bolha. E não, o Instagram, o digital tem múltiplas bolhas. Concurso público é uma das bolhas. Tem muita gente, inclusive, faz dinheiro como concurseiro, vende mapa mental, resumo, né, para edital de prova e tudo mais. E aí eu criei um outro perfil, porque eu não queria que ninguém soubesse que eu tinha um perfil. Eu queria me inserir em uma comunidade. O estudo para concurso é um caminho solitário, assim como a advocacia muitas vezes. Sim. Então eu pensei, cara, deixa eu me inserir aqui nessa comunidade, nesse grupo, para eu consumir conteúdo sobre isso, para eu me sentir parte disso, para que outras pessoas desse ecossistema entendessem, porque quem está de fora é difícil entender a realidade de um concurseiro. É difícil as pessoas entenderem que talvez algum evento você não vai poder ir, que você vai ter que ser a pessoa que vai embora mais cedo.
que já tive que ir embora de casamento cedo porque eu tinha uma prova no dia seguinte. Então, quando você está inserido naquele meio, você consome conteúdo sobre aquilo, você acaba enriquecendo o seu repertório em relação àquilo. E aí eu criei o Rotina da Rai. Não tinha meu nome, não tinha meu rosto, não tinha minha voz, nada. Porque eu não queria que as pessoas me vissem. Eu não queria ser vista. Que ironia, né? Hoje eu ensino mulheres... Interessante. Isso foi em que ano? Cara, 2019, 17, por aí, 18, alguma coisa assim. Bem ali no início digital mesmo. Bem no O início. pessoal estava começando a se posicionar. Total. Não tinha stories como tem hoje, não tinha reels como tem hoje, não tinha live como tem hoje. Então, muitas coisas foram mudando e ali eu encontrei um universo que eu fazia parte. Só que dentro desse universo do digital, eu comecei a acessar outras pessoas e conhecer uma advocacia diferente da que a gente ouve na faculdade que existe. Até porque na faculdade falam pouco sobre advocacia, poucos professores na minha época eram advogados, todos os que eu olhava como referência eram concursados, então a gente acredita que aquele é o caminho para o sucesso, aquele é o caminho para o também. Então é difícil, assim, eu não me lembro de um professor ou uma professora muito bem sucedido, com muito destaque na faculdade, que era advogado. Talvez se fosse, não davam um holofote para ele como davam para professores que não são. Então, eu não acessava, eu não entendia o que era uma advocacia de sucesso. E aí, com o digital, o algoritmo e tudo mais, eu comecei a conhecer alguns perfis. A Camila Mazeira, por exemplo, hoje é minha amiga, e naquela época foi um dos primeiros perfis que eu segui. E outras pessoas também, as Gabs, a própria Tássia. E aí eu fui acessando uma advocacia que era muito diferente da que eu imaginava que existia. E o concurso público era uma escolha para mim de um caminho sem eu conhecer o outro. Então, eu comecei a me questionar. Eu falo, cara, eu estou definindo a minha vida em um caminho sem conhecer o outro. Eu só conheço o lado A, o lado B eu não conheço. Eu nunca estagiei, eu nunca tive acesso, eu nunca pisei num escritório, eu não sei como é. E, ao mesmo tempo, isso é uma coisa muito da minha mãe. Minha mãe sempre foi muito empreendedora, muito de se virar, muito de vender. Muito... Apesar dela ser funcionária pública, ela sempre estava se virando, sempre querendo mais, sempre fazendo renda, sempre fazendo movimento. Eu acho que isso veio muito para mim e para o meu irmão também. E aí eu comecei a pensar, beleza, o concurso público é um caminho, maravilhoso, a estabilidade, inclusive quem se identifica, siga mesmo, que a sua hora vai chegar, mas essa fase até a aprovação, ela é incerta. Eu acredito que quem não desiste passa. Agora, quando não dá para saber. Então eu falei, gente, por que não começar a ter ali uns clientes, pegar algumas coisas de juizado, fazer uma parceria com uma amiga, para eu, primeiro, poder experimentar, segundo, conseguir fazer uma renda até ser aprovada. E aí eu comecei a experimentar a advocacia. E comecei a ver que era legal, não era o bicho de 7 cabeças que eu imaginava. Óbvio, primeiras audiências eu entrei em pânico, falar com o juiz era um terror. Algumas coisas assim, gente, só quando você começa a encarar que você vê que você não morre. Eu comecei Sim, é verdade. Fina. Porque a faculdade não prepara a gente para ser advogada. Zero, não prepara. A gente só aprende ali a teoria, mas assim, a advocacia mesmo, até acho que também por uma falta dos professores serem advogados, a gente não é preparado. Então eu também senti isso. Eu nunca tinha estagiado em escritório de advocacia. E assim que eu saí da faculdade, eu fui trabalhar em um e também assim fui jogada no mercado jurídico, tive que aprender a fazer as coisas também na marra. É na marra. E o próprio digital, assim, o que eu encontrava de conteúdo no digital me ajudou muito no início. Então, quem ensina advogado a vender? Quem ensina advogado a se posicionar? Ninguém ensina. As pessoas saem da faculdade dentro de uma caixa e quando elas entram na advocacia, elas descobrem que ser bom tecnicamente é o mínimo. Você tem que saber falar, você tem que saber se comunicar, você tem que saber vender, você tem que saber convencer, você tem que saber fazer networking, você tem que saber gestão, você tem que saber financeiro, você tem que saber... Aí você fala, gente, mas assim, e os 5 anos que eu passei, em que momento que isso entrou na grade? Não entrou, nem entendeu? Então, é na marra. E o digital começou a me entregar conteúdo de muito valor disso. Para que o que eu ainda não conseguia pagar num curso caro, ou na própria faculdade eu não aprendi, o próprio conteúdo gratuito, para quem se movimenta, para quem quer, já entrega muita coisa. Então, tudo que tinha de oportunidade de curso, aqueles tinha muito, né? Ainda tem uma galera que trabalha com lançamento, mas ali pré-pandemia e pandemia a gente via muito forte, muitos lançamentos, então eram semanas de aula gratuita. Mesmo que eu não fosse comprar, eu estava lá assistindo, eu estava interagindo.
E aí, nesse movimento, eu comecei a ter um pouco mais de coragem de aparecer, aí fiz um videozinho com a minha voz e a mão aparecendo, até fazer o primeiro post, fui me descobrindo e revelando minha identidade, que até então não tinha coragem de mostrar que era eu. E aí eu fui começando a entender como a advocacia funcionava, fui começando a gostar da advocacia, fui começando a aprender a empreender na advocacia. E aí, com alguns movimentos, aí com uma amiga do Rio, a gente criou o Jurídico Carioca, que era um evento de palestras. Depois veio a pandemia, inclusive na semana que a gente tinha um evento presencial, veio a pandemia. Conheci a Ju Brandão nessa época. E aí a gente começou a pensar, cara, começou a surgir demanda do Instagram de jovens advogadas que se identificavam comigo falando, Rai, o que você fez? Rai, como você conseguiu isso? Rai, de onde veio seu primeiro cliente? Rai, como... E aí você começa a identificar que existem dúvidas que são comuns em um público que eu já fui e que eu superei essas dúvidas. Logo, eu posso ensinar. Isso é você entender o jogo do digital. Você está numa escada que sempre vai ter alguém acima de você, mas sempre vai ter alguém abaixo. Abaixo no sentido de não de ser pior, mas de saber menos do que algo que você sabe mais. E é justo que você receba por isso. Então eu comecei a pensar, falei, cara, existe uma demanda que quer aprender comigo, algo que hoje eu posso ensinar. Por quê? Porque eu apliquei e eu validei. E aí nisso surgiu o Descodificando, projeto meu com a Ju, para jovens advogados que queriam aprender os primeiros passos na advocacia. Só que nesse movimento de consumo, de entender, de estudar, a questão da produção de conteúdo sempre me interessou muito. Então, por exemplo, dentro dos blocos e das temáticas que a gente ensinava, a Ju é uma pessoa que sempre teve uma bagagem de advocacia muito maior, porque ela era uma daquelas poucas da faculdade que desde então sabiam que queria advogar. Na minha, contava no dedo. Ela também era, assim, era difícil essa mentalidade desde essa época, então sempre estagiou em escritório, saiu da faculdade estudando, trabalhando em escritório, então ela tinha uma bagagem operacional. E essa questão de produção de conteúdo e posicionamento foi algo que eu sempre amei estudar. E eu comecei a aplicar, e eu comecei a validar no meu posicionamento. Então foi o combo perfeito. E com o tempo eu comecei a identificar que era disso que eu gostava e era isso que as pessoas queriam aprender comigo. Então tem uma amiga minha, Isadora, que ela me falava, desde essa época que a gente se conectou, a gente também teve um podcast junto com a Brenda e com a Mi também. E ela falava para mim uma coisa que é real, ela, Rai, o Instagram te leva. E o Instagram realmente me levou. Foi através do meu posicionamento do Instagram que eu comecei a entender o que era boa. E quando eu entendi o que eu era boa, eu entendi que é justo que eu receba para ensinar o que eu sou boa. Venda isso. Tá tudo certo. Se você vende algo que é de verdade, venda mesmo. Você tem que ser remunerado por isso. Então, foi um processo de entender que o concurso público não era mais o que eu queria, experimentar a advocacia e gostar, consumir conteúdo e me capacitar de maneira totalmente independente de falar, se não me ensinaram isso, eu vou aprender por conta própria. E eu comecei a ver que essa parte de vendas, posicionamento, conteúdo e toda a gama que o digital apresentava para a advocacia era uma caixa pouco explorada, que eu gostava de estudar e que eu validei na prática. E aí foi me levando para um sentido de que amo advogar, o fato de eu ser advogada é um grande diferencial. É complexo você aprender marketing e posicionamento sendo advogada para aplicar na advocacia com alguém que não é advogada. Essa pessoa precisa ter um conhecimento jurídico que normalmente ela não tem. Pode ser que ela tenha, mas normalmente ela não tem. Porque o marketing que se aplica para outras profissões não se aplica para o direito. Isso é perigoso. Então, hoje, muitas mentoradas falam, Rai, eu quero fazer parte do Seja Vista, primeiro porque é um ecossistema de advogadas, então estar dentro de um ambiente de networking e troca de pessoas que vivem o que eu vivo é ótimo, principalmente para a possibilidade de parceria, mas mais do que isso, porque você é advogado. Então, apesar de hoje eu não fazer mais operação, o cliente que chega eu levo para o escritório, viver a advocacia, entender como um escritório de advocacia funciona, saber o que pode e o que não pode, saber o que vocês passam como advogada, me dá um repertório e uma bagagem de empatia mesmo, de conhecimento desse universo que em outros lugares acaba não encontrando. Então, eu amo ser advogada, eu falo com orgulho que eu sou advogada. E sim, eu sou advogada ainda que eu não faça operacional. Sou uma advogada hoje que tem um olhar de gestão comercial e de prospecção. E isso é, inclusive, uma oportunidade para advogados que talvez, por não se identificarem tanto com essa parte operacional e técnica, acham que a advocacia não é. Pode ser para você, só que em outro ramo.
Com certeza. E o que você falou é muito real. Esse é o seu diferencial, porque a gente está aprendendo como uma advogada que passou, que teve uma trajetória do posicionamento no digital, que começou postando os vídeos ali sem aparecer, depois foi revelando sua identidade aos poucos, e hoje tem um baita posicionamento no Instagram, nas redes sociais. Então, isso é muito interessante. E também acredito que eu já conversei com com pessoas que trabalham com marketing, com social media, e realmente eles não têm a visão da advocacia. E isso é muito importante, porque são conteúdos diferentes, o posicionamento é diferente. E muita gente ainda, muitos advogados, têm essa resistência de aparecer no digital, acha que não combina, tem essa dificuldade de se programar para isso, acha também que não combina com a seriedade da profissão. Como que você responde a isso, já que você teve essa visão de que o digital era muito importante ali no início, realmente, da sua carreira? Sabe qual é o problema, Tami? As pessoas ainda acham ruim vender. Advogado vende. Entender isso é fundamental, porque se eu acredito que eu não sou boa o suficiente ou que eu não posso vender algo, eu nunca vou convencer alguém de me comprar. Enquanto a gente olhar para o digital achando que ali é lugar de blogueirinha, ali é lugar de quem não tem trabalho, você vai continuar com uma mente tão pequena em relação ao digital que realmente melhor você nem ir, porque não vai dar certo, você vai sem acreditar. Entender que ali é um mar de oportunidades e que você não tem nada a perder é que vira de fato uma chavinha e muda seu jogo. Então, cara, eu lido muito com isso. Advogados e advogadas que já têm um nome no offline, que já têm uma estrutura, que já têm clientes, que o canal de indicação é forte e é ótimo que seja, continue fomentando. Um não anula o outro, é um e outro. Se você é indicado, significa que no mínimo uma boa entrega você tem. Coisa que deveria ser obrigação e que, infelizmente, grande parte hoje dos profissionais não tem. Então, ser indicado, ter o canal de indicação é maravilhoso. Continue tendo. Mas por que só depender de um? Por que não pegar tudo que você já é e colocar numa vitrine para atingir pessoas que, por uma questão física, geográfica, você não consegue atingir? Então, hoje o digital ele vem para ampliar oportunidades. Você pega uma plataforma que coloca os holofotes no que você quer, como você quer e quando você quer, e estampa para pessoas que fisicamente você não consegue atingir o que você já é e o que você já faz. Então, entender que o digital é uma extensão da nossa vida e não o contrário. Entender que no digital você posta porque você já vive aquilo e não vive para postar alguma coisa. São conceitos assim simples que muitas vezes a gente esquece. E aí, ao invés da gente olhar para algo que pode ser um trampolim mesmo para nossa profissão, a gente olha como algo negativo. E muitas vezes a gente olha como algo negativo porque incomoda dar certo para o outro e para a gente não. Porque o outro faz o que tem que ser feito e a gente não. E aí a gente constantemente vê pessoas que não são boas como você é, mas porque essa pessoa é vista e você está invisível. E eu sempre falo isso, a responsabilidade então é sua de se mexer. Porque aquela pessoa ali nem é tão boa assim, nem tem tanto cliente e fica falando que fechou o contrato. Mas, enquanto está preocupada com o que ela está fazendo e você não. Então, cara, se você está começando e quer atingir novas pessoas, ou se você já é uma profissional que tem um posicionamento no offline, que tem uma estrutura, que tem resultados, ambos os casos só tem a ganhar indo para o digital. Porque muitas vezes não é só uma questão de ganhar novos clientes. Isso não é rápido, gente. Quem vende que isso é rápido, foge. Não é rápido, não é um botão, não é um vídeo que viraliza que vai fazer você ficar milionário. Esquece isso, isso não existe. Só que vai além. Ontem eu recebi uma mentorada nova e ela falou, Rai, o fato de ir para o Instagram, de gravar vídeos, de me desenvolver, eu sinto que eu vou ser melhor em tudo. E eu sempre falei isso. Eu falei, nossa, Raquel, eu sempre falo isso. Não à toa ela está ali na mentoria, porque se identifica com as coisas que eu penso, né? Senão não faz sentido você estar no ecossistema. Mas ela falou, cara, se eu parar, gravar um vídeo melhor, me comunicar melhor, eu vou ser mais segura numa reunião, eu vou falar melhor do que eu vendo, eu vou me relacionar melhor com o cliente, eu vou saber fazer um networking de mais qualidade.
Então, às vezes, você é uma pessoa um pouco mais retraída, que tem um pouco mais de dificuldade. Eu, por exemplo, eu tenho mais facilidade, às vezes, de me relacionar ali no digital do que chegar no offline e ter que falar com alguém no ambiente que eu não conheço. Eu não sou essa pessoa. Eu preciso ser inserida, porque eu não consigo me inserir. Então, o quanto que o digital me abre portas que, se dependesse dessa minha timidez que me trava mais no offline, eu não chegaria em metade do caminho que eu cheguei. Então, assim, não tem nada a perder. É gratuito, é democrático. Ah, porque o tráfego, gente, não tá fazendo nem conteúdo bom orgânico, ainda vai pensar em tráfego. Se for entrar no jogo do tráfego, você nem entra. Calma, faz o básico bem feito. Mostra o que você faz. Às vezes, sua mãe não sabe direito o que você faz. Seu primo contrata outro exatamente para o que você faz, porque você nunca explicou para ele o que você faz. Então, pessoas do próprio offline vão começar a acessar melhor quem você é e o que você faz. E as oportunidades vão começar a surgir. Desde que você demande tempo, energia e capricho para isso também. Você vai fazer de qualquer jeito. Mas tá ali para todo mundo, é só usar. E a gente cai no engano de pensar que as outras pessoas sabem o que nós fazemos. Isso é um engano muito grande, porque às vezes até a nossa própria família não sabe. Então é muito importante a gente ter um posicionamento forte no Instagram, sempre destacar ali a nossa área de atuação, quais são os casos que a gente trabalha, porque isso vai fazer com que as pessoas desenvolvam uma memória sobre você. Talvez não vão te contratar ali no primeiro vídeo, na primeira semana de vídeos que você está fazendo, mas você está desenvolvendo uma memória naquele potencial cliente. Isso é muito importante. E o que você falou sobre a técnica, eu sempre gosto de ressaltar aqui que o Instagram, ele te alavanca a carreira, mas a técnica é o que te sustenta ao longo do tempo. Então, você com certeza tem que ter um posicionamento no digital, mas também não pode deixar a técnica de lado, porque senão você próprio vai se sentir postando algo que não é a realidade. Então, isso é muito importante. As duas coisas caminham juntas. Tanto a técnica como também o seu posicionamento no digital. Isso é muito importante. E, Raíssa, há pouco tempo atrás, eu vi no seu Instagram que você postou o livro A Única Coisa. Assim, eu adoro esse livro. E esse livro me fez ir também um pouco mais para o digital. Além da mentoria da Tássia, né, que ela falou para mim, você tem que se posicionar mais, tem que criar seus conteúdos. Também acompanhando você há um tempo, eu tive essa coragem de também me posicionar na internet. Mas esse livro, ele fala algo que mexeu muito comigo, que é qual é a única coisa que você pode fazer que pode alavancar os seus resultados, pode te levar a alcançar aquilo que você almeja. E eu pensei, eu já trabalho no escritório, eu tenho um posicionamento no offline, ali no operacional, mas o Instagram poderia alavancar muito mais a minha carreira ao me posicionar, ao mostrar o meu trabalho. E isso é muito real, porque as pessoas sabiam que eu era advogada, mas não sabiam com que eu trabalhava. E eu tinha um engano na minha mente de que todo mundo sabia que eu era advogada trabalhista. Só que não, isso não é verdade. Então, assim, muito importante ouvir isso de você. Esse livro é bom. Esse livro, inclusive, era o que eu ia no final falar, que foi uma leitura que fez muito sentido para mim. A gente leu, inclusive, dentro do Seja Vista junto, no Clube do Livro. E óbvio que toda leitura, tudo que a gente consome, a gente tem que ter um senso crítico do que faz ou que não faz sentido, né? Um hiperfoco em específico em uma coisa é algo que hoje, no momento de expansão, é um pouco mais complexo, mas quando você tira do macro e leva para o mínimo, às vezes é uma escolha inteligente. Cara, a única coisa que eu posso fazer é pelo menos postar 5 stories por dia. Cara, durante um mês eu vou me comprometer a postar 5 stories por dia. Durante um mês eu vou me comprometer a fazer pelo menos 2 posts no feed. Se comprometa com você, ou com uma comunidade, ou com uma amiga. Mas é entender que, mais uma vez, você não tem nada a perder. E o ponto que você falou, Tami, sobre ser bom tecnicamente, gente, ser bom tecnicamente é o básico. É o mínimo. Não é nem mais diferencial. Por quê? Porque senão você não se sustenta. Quando a gente fala de comercial da advocacia, a gente fala de duas frentes. A gente fala da atração e a gente fala da conversão. Digital é um dos canais de venda para atrair pessoas. Então, ali as pessoas me veem,
Eu ocupo um lugar na mente delas, como a Tami falou. Talvez hoje ela não tenha um problema, mas amanhã ela pode ter, e o tanto que ela me vê falando sobre aquilo, meu nome vem na cabeça dela. Ou talvez ela conheça alguém que venha ter. E aí, olha a união da indicação mais o digital. A pessoa te indica e você é validada no digital. Cara, essa indicação aqui da fulana realmente deve ser boa, porque o que eu vejo aqui é coerente com isso aqui. Isso é atração. A pessoa chegou e sentou na sua mesa, sentou no Zoom com você, aí a gente passa para conversão. E muitas vezes é ali, com habilidades técnicas e de convencimento, de venda, que você realmente vai conseguir fazer aquele potencial cliente ou aquele prospect virar cliente. A partir do momento que ele vira cliente, a gente está falando de entrega. Se você tem um posicionamento lindo, se você estudou tudo sobre vendas, você consegue fazer uma conversão perfeita e consegue fechar esses clientes e a sua entrega é ruim, esquece. Sabe por quê? Porque aí você vai arruinar algo que é uma vida inteira para construir e em um minuto acaba, que é a sua reputação. Verdade. Nada é mais perigoso do que um cliente insatisfeito. Se observa como cliente, se observa como consumidor de algum serviço. Eu estava falando isso com o Léo outro dia, meu marido. Minha mãe sempre falou isso também. As pessoas têm muita dificuldade de elogiar, mas reclamar. Então, sabe, você vai, você é muito bem atendido num lugar. Poucas vezes a gente tem o senso de falar, cara, onde eu posso fazer um elogio para você? Esses dias eu fui acompanhar meu pai no exame e a moça foi tão diligente, tão prestativa, que no final ele falou, onde posso fazer um elogio? Qual é o seu nome? Ninguém faz isso. Agora, se ela comete um erro no atendimento, onde que eu reclamo? Cadê seu gerente? Me fala quem é o supervisor. Então, isso acontece, gente. Cliente insatisfeito é mais perigoso e mais eficiente, às vezes, do que 10 satisfeitos. Não adianta ter um posicionamento incrível e o offline não está estruturado. Não adianta ter uma captação, uma prospecção incrível e a sua entrega ser ruim. Que não é ganhar ou perder processo, porque isso a gente não garante. Mas é ter uma organização, é ter atenção, é ter um atendimento que acolhe, é não perder prazo. Gente, não perder prazo é básico. Não é legal postar que está protocolando 11h59 do Fatal, gente. Isso não é legal. Se eu sou a sua cliente ou a parceira, eu vou ficar em pânico. Exato. E perder prazo pode causar também problemas jurídicos também para o advogado. É algo muito sério. Muito sério. Então, assim, tanto que dentro da mentoria eu falo muito isso. Eu falo, gente, não existe online forte que sustenta offline fraco. Troca a roda com o carro andando. Começa a se posicionar do jeito que dá. Faz muito conteúdo ruim até fazer o bom. A vida é assim. Você não começa boa em nada. Agora, não abandona e não negligencia. Técnica, gestão, organização. Arruma a casa. Lá dentro da mentoria, eu sempre trago conteúdo para a advocacia também. É sobre produção de conteúdo e posicionamento, Rai? Diretamente não, mas indiretamente é. Porque a advogada que está no caos no offline, sem estrutura, sem processo, sem organização, sem segurança, sem boa técnica, você acha que ela vai estar tranquila para gravar um bom vídeo? Você acha que ela vai estar tranquila para fazer um story legal, para ter um capricho com a sua imagem, para fazer algo com senso estético aprimorado? Nunca. Porque ela está no caos. Então, você precisa entender, cara, é legal a produção de conteúdo, é gostoso de fazer. Quando você começa a fazer, você toma um gosto. Eu, hoje em dia, tenho muito mais cuidado comigo, com a minha imagem pessoal, com a minha rotina. Eu escolho uma xícara com mais cuidado, porque eu sei que eu vou postar meu café. Eu arrumo a minha mesa, eu tenho cuidado com tudo, ficou com mais capricho. Isso é muito bom, porque às vezes a gente esquece de se cuidar e de cuidar do nosso dia a dia. Mas e tudo comunica. Tudo comunica. Só que, assim, não se sustenta. Tudo isso lindo e por dentro tá um caos, não se sustenta. Verdade. Tudo isso lindo porque alguém disse que você tem que fazer e você tá se sentindo um personagem, não se sustenta. Ah, tá tudo incrível porque falaram que eu tenho que postar isso e no fundo você tá se sentindo completamente fora da zona de conforto e de quem você é, não se sustenta. Então, assim, não tem nada a perder estando no digital? Não. Vai agora do jeito que dá? Vai. Mas no processo, se capacitar tecnicamente e entender a advocacia como um negócio é fundamental para você jogar esse jogo no longo prazo. Com certeza. Nossa, muito importante a gente ouvir isso, porque aqui entra na minha próxima pergunta, que você, como tem a mentoria, você tem as suas mentoradas, analisa muitos perfis,
quais são os erros mais comuns dos advogados quando eles tentam se posicionar nas redes sociais? Você comentou aqui sobre postar protocolando um prazo às 11h59 da noite. Mas, assim, quais outros erros você consegue observar Vamos nesse lá. posicionamento? Principais erros de advogados na rede social. 1. Falar de uma forma que ninguém entende. Ainda tem advogado que acha que precisa falar difícil para mostrar que é inteligente. Se ninguém te entende, não adiantou nada a comunicação. Você perdeu o seu tempo falando e está fazendo a pessoa que está assistindo, se é que ela parou para te ouvir, perder o tempo dela. Então, comunicação clara precede a venda. Precede a captação, a atração e a conversão. Se eu não entendo o que você faz e o que você vende, ainda que eu precise de você, eu nunca vou ter essa consciência, porque eu não entendo o que você faz para despertar em minha consciência de que eu preciso do que você vende. Então, comunicação clara é fundamental, principalmente se o seu objetivo é atrair o cliente final. O cliente final, muitas vezes, não conhece termos técnicos e você quer ficar falando do juridiquês, que é um porre, que é um saco, como se você estivesse falando com um ministro. Então, assim, simplificação de linguagem é fundamental. 2, uma busca incessante por ser interessante. Eu não produzo conteúdo porque eu não me acho interessante. Como eu consigo ser interessante para o meu público? Você nunca parou para mapear quem é o seu público, mas você quer ser interessante para ele. Interessante para quem? Interessante é um conceito relativo. O que é interessante para você pode não ser interessante para mim. Porque talvez para aquilo que é interessante para você, você é o público e eu não sou o público para o mesmo canal que você acha algo interessante. Nossa, isso é muito importante. Então, você precisa entender que interessante é relativo. Se eu quero ser interessante para alguém, eu tenho que saber primeiro quem é esse alguém. Em segundo ponto, eu tenho que entender o que esse alguém precisa que eu tenho. Porque aí sim eu falo sobre isso. E falar sobre algo que para você é útil me torna interessante. Advogado que se posiciona no digital e quer prospectar, precisa entender que antes de ser interessante, o seu objetivo é ser útil. E útil para um público específico. Esse público é o público do produto que você vende. Então, primeiro, simplificação de comunicação. Segundo, definir muito bem o seu público. Terceiro, consistência e repetição. As pessoas acham que falar uma vez sobre o que ela faz é suficiente. Cada uma vez por mês eu faço lá um post no Instagram e tá tudo bem. Meu amor, o mundo não gira ao seu redor. As pessoas estão vivendo. Você está a um clique de ser esquecido. Se você constantemente não mostra o que você faz de maneira incessante, obstinada em repetir, as pessoas vão esquecer. Todos os dias, de alguma forma, você precisa me lembrar o que você faz. E hoje não tem nada mais potente do que o digital para isso. Quando a gente olha principalmente para a Story, a gente está falando de uma ferramenta que documenta a nossa rotina. E dentro da nossa rotina estão as atividades pelas quais nós queremos ser lembrados. Só que a gente posta um story por dia e olha lá e acha que as pessoas têm obrigação de saber o que a gente faz e lembrar o que a gente vende. Isso não existe. Se vai entrar sem um foco específico de utilizar aquilo ali como um canal de maneira estratégica, nem começa. Porque quem está no digital como um canal de vendas da advocacia está ali como uma ferramenta de trabalho. O que não significa, vamos para o quarto ponto, que o tempo inteiro eu vou ser técnica, que o tempo inteiro eu só vou falar de lei, que o tempo inteiro eu só vou falar do que eu faço. Porque muitas vezes eu escolho a Tamires por quem ela é, e aí a consequência é o que ela faz. O que você faz, muita gente faz. Verdade. O que você vende, muita gente vende. Advogado igual você, tecnicamente, tem a rodo, às vezes, e muitas vezes, até melhores do que a gente. Uhum. O motivo pelo qual uma pessoa te escolhe hoje vai muito além do quão boa você é tecnicamente. Os elementos que fazem uma pessoa te escolher, principalmente numa jornada de compra pelo digital ou de validação pelo digital, passa por vários pontos além e muitas vezes antes da sua própria técnica. Então, é a maneira como você se comunica, é um valor em comum que a pessoa tem com você, é algo da sua rotina que fez com que ela se identificasse e comece a lembrar de você no dia a dia dela, a ponto de quando o problema surge, só não viver na cabeça dela. É a maneira como você fala, que você se comunica, é a sua linguagem, é a sua empatia, é a sua história. É algo em comum que você tem que faz com que ela olhe
para você diferente e pense, cara, ela vai me entender por quê ela já passou por isso, por quê ela vê isso diariamente, por quê ela tem um olhar diferente para o que eu sinto, porque ela fala da minha dor como nunca ninguém falou. Então, muitas vezes, o motivo que você é escolhida não é a sua boa técnica. Só que você ou some, ou só aparece falando de técnica. E aí a tendência é que as pessoas não tenham interesse de te acompanhar, porque é chato. Ali é uma rede social, em que prestadores de serviço entenderam que existe aqui uma chance de ser uma vitrine. Só que ainda assim, antes de tudo, ela é uma rede social. Eu não entro no Instagram para comprar. Eu entro para me relacionar. Só que eu tenho demandas que pessoas que estão lá suprem. E aí, consequentemente, na hora certa, eu cumpro. Entender isso é fundamental. Simplificação de comunicação. Entender que as pessoas te compram por quem você é. Repetição e consistência. São elementos fundamentais para que você consiga se manter no longo prazo. O jogo do digital não é um jogo de curto prazo para quem prospecta clientes e oportunidades dentro da advocacia. É um jogo de longo prazo. No offline, a gente demora anos para ser alguém, para ter um nome. Aí no digital, a gente quer, com um mês de conteúdo, postando 2 vezes por semana, explodir e ficar milionário. Gente, essa promessa não existe. Só fica rico quem te vende a promessa. Você não percebeu que você não ficou ainda. Não existe. É um jogo de longo prazo. Só que aí o imediatismo ferra. Porque aí a gente olha para o digital, que tudo é lindo, e fala, mas ela tá rica, por que eu não tô? Ué, mas ela fecha cliente todo dia, por que eu não fecho? Ué, mas ela tem parceiro no Brasil todo, por que eu não tenho? Calma. Primeiro que aquilo ali é recorte. As pessoas postam o que elas querem. Segundo, você não tem ideia do que aquela pessoa faz e do que aquela pessoa passa. E aí você quer imitar o que ela faz e achar que com você vai dar certo. Só que você não aguenta metade do que aquela pessoa aguentou. Você não percorreu metade do caminho que ela percorreu. E você não sabe nem se é verdade. E você tá pegando a régua do outro. Verdade. Uma comparação com algo que você não sabe nem se é real. Você não sabe nem se é real. E ainda que seja, você não sabe qual é o objetivo dela, o que ela passou e o que ela quer. E Exato. Às vezes você tá gastando tanta energia questionando se é real ou não, que só você não tá crescendo. A pessoa tá. Então para de olhar para o outro. Para de se preocupar com o outro. Olha para as pessoas como uma régua de modelagem, de inspiração, de aprendizado. Isso é maravilhoso, mas a régua é sua. Se você observar e ouvir essa parte aqui que eu te falei agora, já vai sair na frente de muita gente. Porque ainda tem gente que acha que tem que falar difícil, ainda tem gente que acha que compartilhar um pouco de pessoalidade não importa, ainda tem gente que acha que tem que ser muito, que tem uma fórmula mágica. Essa galera vai ficar pelo caminho. E você que já começa ou começa a implementar hoje no seu posicionamento que eu estou te falando aqui agora, você já vai sair na frente de muita gente. Com certeza, é um conteúdo muito valioso, principalmente essa questão de você definir quem é o seu público. Às vezes a gente começa realmente a apostar, mas a gente não tem noção de quem está nos ouvindo, para quem eu quero falar. Isso é muito importante. Isso vai fazendo com que você crie a sua comunidade dentro do digital. Pessoas que se identificam com você. E aqui entra algo também que você falou que acho assim, muito importante e também é algo que nós esquecemos de compartilhar, que é um pouco da nossa rotina, tanto na advocacia como também um pouco da nossa rotina pessoal, porque, como você disse, tem outros profissionais vendendo o mesmo serviço, mas o cliente ele vai se identificar com você, com o jeito que você fala, com a sua trajetória. Então, esse conteúdo ele é muito valioso. Exatamente. Essas doses de pessoalidade que a gente coloca não são intimidade. É sempre com a sua régua. Eu falo muito isso lá no Instagram. Tem muito conteúdo sobre isso, inclusive. É sempre com a sua régua. É sempre no seu limite. É dentro do que é inegociável para você. Mas é importante eu entender e conhecer um pouco mais dos seus rituais, da sua rotina, do café que você toma, se você treina, que atividade que você faz, o livro que você lê, o momento com a sua família, se você tem um cachorro. Esses elementos compõem quem você é como pessoa. Aí te diferencia. Porque lembra que fazer o que você faz tecnicamente, muita gente faz. Mas ser quem você é e fazer do jeito que você faz, só você faz. Então, esse é o ponto que te diferencia. E muitas vezes a gente acha que não vai ser interessante compartilhar. E aí sim que a gente faz um conteúdo que não interessa a ninguém. É verdade. E, Raíssa,
Conta um pouco mais para a gente aqui sobre a sua mentoria, o Seja Vista. Como que surgiu a ideia? Você já contou aqui um pouco, que surgiu das pessoas perguntando para você como que você fez, como que você estava conseguindo se posicionar. Mas conta também um pouco para a gente quem é o advogado que você atende e como e o que você trabalha com eles dentro da sua mentoria. Perfeito. Hoje, são duas as formas que eu consigo ajudar uma advogada que quer se posicionar. Eu foquei e nichei no público feminino dentro da mentoria por alguns motivos, principalmente porque eu observei meu público, e a maioria é mulher, mas porque eu queria criar um ambiente também de relacionamento, de networking, de ser uma rede de apoio. Então, faz sentido para o que a gente aborda ali dentro também ser um público feminino. Então, Seja Vista hoje é uma mentoria em grupo voltada para mulheres advogadas que querem se desenvolver e utilizar o digital a seu favor. Como eu disse, eu utilizo muito desse ecossistema para fazer com que as mulheres que caminham comigo acessem pessoas e conhecimentos que hoje eu consigo proporcionar. Então, dentro da metodologia, a base e o foco principal é produção de conteúdo e posicionamento digital, desenvolvimento de criatividade, linha editorial, realmente você conseguir colocar sua marca no mundo. Mas, em paralelo a isso, principalmente com aulas bônus que a gente tem todos os meses, eu trago muitos profissionais para a gente falar sobre negócio, sobre a advocacia como um todo. Finanças, vendas, procedimento, equipe, questões de habilidades também pessoais, mentalidade, imagem pessoal. Então, é muito rico nesse sentido. Eu sempre falo, ó, você está ingressando para aprender a se posicionar, mas você vai aplicar isso aqui para tudo na sua vida. Então, esse é o objetivo do Seja Vista. Ali eu encontrei uma forma realmente de construir uma comunidade de mulheres que estão decididas a ser vistas de maneira certa. E para algumas pessoas que, por algum motivo ou momento, não estão prontas para a mentoria, eu tenho a consultoria de análise de perfil. E aí, é um atendimento pontual. A gente tem um encontro no Zoom, mas antes disso, eu analiso o seu perfil e o seu posicionamento, se você já produz conteúdo, e um formulário que você preenche para que eu consiga entender o que você quer. Então, no formulário eu entendo quem é a Tamires, o que ela vende, quais são as dificuldades, quem é o público. Por quê? Eu consigo olhar para esse formulário e olhar para o seu perfil e falar, cara, o que não está batendo aqui? O que você precisa fazer para te levar do que você quer para como você quer ser vista? E aí eu monto ali um mapa de posicionamento bem legal, com muitos insights e direcionamentos, e te apresento numa consultoria no Zoom de 1 hora, para que você já saia dali com um plano de ação. Inclusive, tem muita mentorada que passa pela análise e aí após fala, beleza, Rai, agora que eu entendi o que eu tenho que fazer, eu quero seguir com você para fazer isso. Você vem para a mentoria. Rai, eu entendi o que eu quero fazer no momento certo, eu venho para a mentoria, mas por hora você vai estar pronta para poder produzir e aplicar. Eu entendi uma necessidade de ter esse produto de entrada e pontual por uma questão de momento mesmo. Então, tem muita gente que quer fazer parte do Seja Vista e precisa se preparar para isso, ou de tempo, ou financeiro, ou de estrutura. Verdade. E aí eu já consigo auxiliar desde agora, para começar desde agora, até porque são com os frutos que você vai colher que você vai conseguir dar um passo maior que a mentoria. Então, são as formas que eu encontrei de colocar para fora o que eu aprendi mais, o que eu aplico. Eu aplico como head de conteúdo na The Bold, que é uma agência de marketing. Eu aplico como estrategista do Entenda, que é o perfil que eu sou sócia. Eu aplico como gestora comercial dentro do escritório. Eu aplico como tutora de posicionamento de uma consultoria específica para a estruturação de escritórios, que é a DLBC, da Gabi Ibrahim. Então, tudo o que eu vivo e respiro diariamente de posicionamento, marketing jurídico e prospecção de clientes e oportunidades no digital, eu encapsulei na minha metodologia, que é o Seja Vista para acompanhamento de longo prazo ou a consultoria para um direcionamento pontual, mas bem profundo e bem específico para aí sim a advogada ou o advogado ou o escritório que quer me contratar. Que legal. E essa semana eu participei de uma aula da sua mentoria que a gente falou de armário cápsula, então como montar seu armário, escolher as peças realmente que vão combinar com o seu posicionamento, assim, achei super interessante a aula, assim, valeu muito ter participado, foi incrível. E a gente consegue observar as coisas. Então, hoje eu estou conversando com você, já estou observando algumas dicas da consultora de imagem, que é o brinco, sabe, que chama atenção, os acessórios. E como que isso conta para o nosso posicionamento? Assim, muito legal, e são detalhes que a gente deixa de prestar atenção, mas quando a gente tem alguém
para nos falar, para mostrar como que é, a gente consegue ficar mais atenta a isso. Muito legal. A gente tem que observar, e que bom que você gostou. Inclusive, vejo aí também um alinhamento de Cíntia, tá? Blusinha alta, terceira Sim, série. com certeza, já peguei todas as dicas. É isso. Já peguei todas as dicas. Perfeito. O que acontece? Assim, a gente precisa entender que a gente está em uma rede visual. As redes sociais, elas são visuais. Quantas vezes você decide se você vai ouvir alguém pelo que você vê na tela? Então, tem muita gente que tem um conteúdo muito valioso. Só que a imagem não está atraindo a atenção para aí sim retê-la. Hoje em dia, gente, não adianta você ser boa. Você precisa parecer boa. Hoje em dia não adianta você ser incrível. Você tem que convencer antes de abrir a boca de que você é. Ai, Ra, isso é muito justo. Concordo. No mundo ideal, não deveria ser assim. Só que a gente está no mundo real. E aí a gente precisa entender que existem elementos que fazem a pessoa dar a chance de ouvir. E o visual importa. E aqui a gente não está falando de bonito ou de feio, porque isso é relativo, assim como ser interessante. A gente está falando do belo, do harmônico. Então, isso impacta, sim, na maneira como as pessoas te percebem. Isso impacta, sim, na oportunidade que as pessoas te dão de te ouvir. Isso impacta, sim, no cliente que te escolhe. Isso impacta em você. Você não vai querer colocar a câmera para te gravar. Você não vai querer fazer um vídeo se sai uma notícia importante e você tem um timing post. Se você não estiver arrumada. Você não vai querer. Você não tem vontade. Então, eu gostei de algo que você disse, só te interrompendo um segundo, que você disse, se te falassem para abrir a câmera agora, você estaria preparada? Nossa, eu adorei isso, porque realmente, às vezes tem, assim, muitos advogados que trabalham no home office e acabam que não se cuidam na aparência para aparecer, para estar ali disponível para falar com o cliente, com o parceiro. Então, isso aqui me chamou muita atenção, de estar preparada para as oportunidades, de estar preparada para ligar uma câmera e fazer uma reunião. É isso. São dois motivos. O primeiro é esse. Então, pensa aí agora. Você que está ouvindo aqui a gravação do podcast, inclusive depois me fala se gostou. Então, tá lá. Priscila, a Vivian, a Bruna, a Carol, a Rebeca. Tamires te manda uma mensagem agora. Oi, fulana, tudo bem? Cara, preciso gravar um podcast sobre o assunto XYZ. É o que você fala, né? Você consegue abrir aí rapidinho e fazer uma gravação comigo? Você tá pronta agora? Se você não tiver, tem alguma coisa errada. Porque você está no seu ambiente de trabalho e não importa se seu ambiente de trabalho é uma mesa no seu quarto. A sua produtividade não vai ser a mesma. E aqui não é papinho, gente. Isso é real. Não significa que eu preciso estar de blazer, de roupa social, de salto alto. Talvez para você não faça sentido, ou talvez para você faça, você precisa realmente estar montada da cabeça aos pés para a sua cabeça entender que você está trabalhando. Ou às vezes você estar confortável, mas alinhada já é o suficiente. Encontre e olhe para você para saber o que faz sentido para você. Mas trabalhar de pijama o dia inteiro, com o rosto do jeito que você acordou, você vai dormir. Primeiro, é óbvio que você não vai se sentir tão boa quanto você é. É óbvio que você não vai ter a disposição que você poderia ter. É óbvio que você não vai querer ser vista e abrir a câmera. Porque aí, olha essa mentalidade. Ai, mas aí eu vou ter que parar aqui agora que eu tô fazendo e me arrumar para gravar um story. Ai, não, muito trabalho, amanhã eu faço. É óbvio que você vai pensar isso. Com prazo pipocando, com gente chamando no WhatsApp, com cliente pedindo relatório em uma semana de processo que não anda. É óbvio que você não vai querer. Agora, se você inicia o seu dia colocando na sua mente de que agora eu estou me preparando para trabalhar. Cara, ajeita o seu rosto, um corretivozinho, um blush, já dá uma cara de saúde na gente, que a gente tem uma vontade maior de fazer as coisas. Alinha ali, alinha o seu cabelo dentro do seu estilo, dentro do seu gosto, coloca a sua personalidade, vê como você gosta de se arrumar. Pensa como você estaria aqui agora para abrir uma câmera, nem que não seja o corpo todo, tá tudo certo. Mas só de você olhar, botar o celular aqui para fazer um story de você em uma reunião, você vai ter vontade de postar. Se você não estiver alinhada, como é que você vai fazer essa reunião para ir sim ter vontade de postar? Então, sim, capital visual importa, imagem pessoal importa. Nós estamos falando sobre padrões e de bonito e de feio. Estamos falando sobre harmonia visual, sobre cuidado, sobre você estar pronta agora para abrir a câmera com o cliente e ele dar a chance de te ouvir. Porque se você não estiver alinhada às expectativas que ele criou, isso não vai acontecer. Isso é o jogo do mercado. A gente tem outras formas de lidar com o sistema, de levantar nossas bandeiras, de defender o que a gente acha. Eu entendo que eu tenho
momentos disso, eu tenho momentos que eu preciso entender como o mercado funciona e utilizar o que o mercado me entrega a meu favor. Nós somos mulheres, nós somos mais jovens, a gente está em um ambiente jurídico que é extremamente machista, a gente tem que se provar mais o tempo todo. É uma bosta isso, é uma bosta. Só que se é para você utilizar uma vitrine, que seja estampando a melhor versão que você pode todos os dias nessa vitrine. Com certeza. E, Raíssa, encaminhando aqui para o finalzinho do nosso podcast, a gente gosta muito de perguntar para o nosso convidado sobre uma dica de leitura que foi importante para você. Você já falou aqui do livro A Única Coisa, esse livro assim, espetacular, é um dos meus favoritos, mas tem algum outro que você indica para os nossos ouvintes? Você tem uma mentalidade muito de empreendedor, acho isso muito legal e interessante para a advocacia. E o pessoal que nos ouve, o pessoal do Jus Clube, gosta muito também dessa visão da advocacia como uma empresa, para empreender realmente. Então, gostaria que você compartilhasse aqui com a gente uma dica. Esse livro, de fato, A Única Coisa, é muito interessante. Você aplica em muita coisa na sua vida pessoal, de reflexão mesmo, mas também profissional. Fala muito sobre a importância da rotina, sobre foco, sobre os momentos certos de você colocar as principais atividades que vão levar para onde você quer, nos momentos ideais do seu dia. Foi lendo esse livro que eu comecei a me observar mais, falei sobre isso até hoje nos stories, de entender blocos do dia que eu consigo produzir melhor, de não forçar em momentos que eu não consigo. Então, às vezes eu via pessoas, caraca, produzindo até 11 horas, meia-noite, eu falo, nossa, que dia bom que essa pessoa deve ter. Para mim não dá, minha cabeça já não funciona, mas me policiar para dormir mais cedo, acordar mais cedo, e o meu primeiro bloco vai ser um bloco de produção, ali 5, 6 horas da manhã, para mim é ótimo. Então, você precisa se conhecer, talvez a madrugada funcione para você, coisa que para mim não funciona. Então, esse livro ele trouxe muitas frentes, assim, a questão do equilíbrio, dos desequilíbrios necessários, mas em quais campos da nossa vida que isso cabe. Fala muito sobre... Eu sempre penso muito isso também, porque eu tenho muitas frentes, eu faço muitas coisas, mas é que eu acho que eu estou muito no momento de plantar, e isso gera muita culpa quando a gente falta em outros momentos. Então, cara, às vezes eu queria estar mais presente para os meus pais, mas eu não consigo vê-los porque minha semana está cheia. Às vezes eu queria estar mais disposta para ver uma série com meu marido, mas eu estou num dia tão cansada que eu dormi com 10 minutos. E aí, isso vai trazendo muitas reflexões sobre bolas que podem cair, bolas que não podem cair, momentos que a gente vai para desequilíbrio, mas que a gente tem que voltar rapidamente. É um livro muito interessante. Exato. Foi o livro do primeiro clube do livro que a gente fez. O livro do livro agora é que está lá no outro quarto, mas é um livro do Carvalhal chamado A Moda Imita a Vida. Esse livro fala muito sobre construção de marca pessoal. O Carvalhal é extremamente criativo, disruptivo, é um consumo fora da nossa bolha e que fala sobre construção de marca pessoal e construção de identidade. É o livro atual que a gente está lendo, né, no Seja Vista. Eu preciso retomar minha leitura, inclusive, porque com a mudança eu fiquei bem caótica de rotina, mas é um livro super interessante também. Sobre vendas tem várias, o próximo que eu vou ler, esse aqui de vendas, é um livro bem conhecido e que é o livro que eu quero ler técnico agora, que é o Spin Selling. Esse livro é ótimo. Esse é o próximo livro que eu quero ler. Eu vou tentar, pela primeira vez, fazer uma leitura conjunta desse livro, do Clube do Livro, que é um livro mais inspiracional, do Carvalhal, e um livro mais técnico também. Vou começar a fazer a tentativa agora, porque senão eu fico vendo tantos livros bons aqui, eu falo, meu Deus, eu quero ler tudo. E aí dá vontade de ler tudo. E a gente acaba que compra muitos livros e eles vão ficando ali. Um momento a gente vai ler aquela leitura. Pois então, olhando para vendas, habilidades, esse é um dos best-sellers que existe. Se você entrar na Amazon, ele sempre vai estar excelente. Então, fica aqui a dica para vocês. E A Moda Imita a Vida e A Única Coisa são livros mais de inspiração, de reflexão, de olhar para dentro, mas que vai impactar também você como marca profissional. E fica aqui minha recomendação também. Com certeza. E, Raíssa, uma pergunta aqui para o final dos bastidores da advocacia. Uma dica, um conselho para o advogado, para o estudante de direito que está nos assistindo agora, que está começando a se posicionar no digital ou que ainda não deu esse passo, o que você diria para essa pessoa? Eu diria para você olhar mais para dentro e menos para fora. Observar mercado, ter referências, inspirações é excelente para a construção de repertório, para você aprender com erros das pessoas e errar menos. Tudo isso é fundamental. Mas muitas respostas que você busca estão em você.
Só que você está tão preocupado olhando para o outro que você não para olhar para você. Quais são os seus diferenciais? Quais são as habilidades que você quer ser extraordinária? Quais são os pontos que você já identificou que não são o seu foco principal, que por hora você vai fazer, mas no momento certo você vai delegar? O que compõe a sua rotina, a sua história, a sua trajetória, que já são conteúdos de super valor que você não compartilha? Olha para os seus hobbies, olha para os seus rituais, cuida com mais carinho da sua rotina, escolha uma xícara bonita para tomar o café, arruma a sua mesa, se arruma para sentar para trabalhar, tira 10 minutos no seu dia para você começar com uma energia diferente. Tudo isso é cuidar da gente para a gente conseguir colocar para fora o melhor que a gente tem. Tudo que você busca já está em você. Ou é na sua história, na sua trajetória, se você está começando e está construindo algo para poder ser compartilhado, ou já está nos resultados que você tem, só que você ainda não mostra. Quando você começar o exercício de olhar mais para dentro e menos para fora, você vai começar a descobrir muitas respostas que você acha que estão em alguma fórmula mágica, mas que na verdade estão aí, só que você não acessou ainda. Nossa, incrível! Adorei o nosso bate-papo hoje. Aprendi muito, assim, essa manhã foi enriquecedora. Com certeza, acredito que quem está nos ouvindo também teve um ponto de virada realmente, teve acender uma luz para começar a se posicionar no digital, para começar a se cuidar mais, a investir na produção de conteúdo. E, Raíza, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, por topar o convite, por participar com a gente. Foi uma conversa incrível. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Quando você quiser, me chame de volta. E pode contar comigo, tá? Quem tá casada tá comigo também, conte comigo. Espero que você não seja vista, tá bom? Com certeza, já. Entra no ecossistema, não sai mais. A Tássia brinca comigo, quantos cursos você faz? Porque, assim, eu sempre tô postando, eu tô em tudo, assim, eu adoro. Acho que é o que a gente conversou aqui hoje, que o aprendizado, ele é muito importante, a gente está nesse meio, fazer networking, estar em contato com as pessoas, isso agrega demais e é assim, essencial estarmos nesse meio de aprendizado, de crescimento, com pessoas com a mesma mentalidade e que vão agregar na sua vida. Isso é demais. Por isso que ter mentores, estar numa mentoria, faz toda a diferença, porque você já tem alguém que passou por aquilo, que vai te dar conselhos, que vai te mostrar o caminho. Isso torna tudo mais fácil. É isso. Continua com essa mentalidade que você vai voar. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Muito obrigada, pessoal, que nos assistiu até agora. Tenho certeza que essa conversa foi muito enriquecedora para vocês. E ficamos com o próximo episódio na semana que vem. Muito obrigada e tchau, tchau. Obrigada, Raíza, mais uma vez. Muito obrigada, Tami. Fica com Deus.